O Guarani vinha de um título em 78, a Ponte Preta vinha de um vice-campeonato em 77, de dois times históricos, né, para os torcedores, dois times que entraram para sempre na história do futebol, não de Campinas, do futebol brasileiro, né? Campeonato Paulista, tudo é possível. O jogo mais quente de Campinas foi disputado na capital e com temperatura baixa, diga-se de passagem. Guarani 2, Ponte Preta 0. Por ser no Pacaembu, é um derby que tem o maior público na história, né? É um derby de 40 mil pessoas. Para nós foi impressionante, né? A quantidade de pessoas que estavam no Pacaembu aquele dia. E somente dois times que tinham a força que tinha o Guarani e Ponte Preta no final dos anos 70 poderiam levar para um estádio numa outra cidade um público digno de um Palmeiras e Corinthians, de um São Paulo e Palmeiras, um Palmeiras e Santos, enfim. Campinas, que era denominada a capital do futebol, isso na década de 70, então os paulistanos ficaram curiosos para assistirem a essa partida. E deu para o campineiro, inclusive, cair a ficha para ele que 40 mil pessoas no estádio do Pacaembu é a confirmação de que Guarani e Ponte Preta tinham extrapolado os limites da cidade. Bom, a adaptação no Pacaembu não foi difícil não, porque a gente sempre atuou assim contra a Corinthians, ou mesmo contra a Portuguesa. A gente jogava no Pacaembu, né? Nós jogávamos no Pacaembu. Teve a expulsão do Mauro, que mudou um pouco a história do jogo, porque o Mauro era um jogador importante no Guarani, que era um jogador firme, seguro, um jogador bom na bola alta, né? O Mauro já falecido, inclusive, né? E por esse aspecto também o jogo ganhou um ar meio dramático, né? O Guarani jogando 90% da partida com 10 e conseguiu vencer o jogo por 2-0. Foi um gol em cada tempo, inclusive esse gol do capitão foi no gol de entrada do Pacaembu. Jogada rápida de Bozó para Renato, que devolveu a Bozó. O centro foi para Careca, que dominou e deu na medida para Capitão chutar colocado. O gol do Zenon cobrando o pênalti foi no gol do Tobogã, no gol dos vestiários hoje do estádio do Pacaembu. Zenon deu a paradinha e jogou a bola para um lado. Carlos foi para o outro. Guarani 2-0. E o pênalti é um pênalti muito contestado ainda, porque é uma arrancada do Renato e o jogador da Ponte Preta, o Vanderlei, segura o Renato, mas ele começa a segurar o Renato, agarrar o Renato fora da área. E a jogada termina dentro da área com um penal marcado. Essa foi uma manchete, né, que saiu lá no Jornal de São Paulo, que eu fui escolhido o melhor jogador da partida. Então ali eu comecei também a conhecer uma nova função, né, na minha vida, né, de atuar como o primeiro cabeça de área. Naquele dia eu fui adaptado nessa posição e acabei dando conta da tarefa que me foi dada. Uma partida marcante não só na mente dos jogadores, como também na mente dos torcedores bugrinos. E tudo isso emoldurado pelo Pacaembu, que é o estádio mais importante do futebol paulista, romântico, emblemático, carismático. Faltam adjetivos para o Pacaembu.